Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Na realidade, todos nós fomos criados por Deus para vivermos em alegria. Os períodos menos agradáveis, ou as situações desagradáveis, são na realidade causadas por todos nós ao longo dos séculos, ao longo dos milénios. Isso acontece sempre na vida futura. Hoje, todos nós que aqui nos encontramos, os que se encontram lá fora, veem refletidos nas suas vidas, precisamente, o futuro de ontem, que se vai expressando na atualidade de hoje. Tudo quanto nós hoje preparamos perante as nossas vidas vai repercutir-se precisamente no futuro próximo. Que não sabemos quanto tempo vai demorar esse futuro, mas vai, de certeza, repercutir, portanto, nesse futuro próximo, em nossas vidas futuras. Então, Allan Kardec tratou muito bem disso, desse assunto, no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um repositório de sabedoria, é um tratado de filosofia, trata toda a parte filosófica dos ensinos espíritas, nos narrando na realidade tanto quem nós somos, porque existimos, porque vivemos, porque morremos, e na realidade tudo quanto nós fazemos, nós encontramos lá precisamente nas respostas, todas as explicações que nós necessitamos, precisamente para elaborarmos a nossa vida, ou as nossas vidas. Se nós lembrarmos o Evangelho de Jesus, há várias passagens no Evangelho em que Jesus, portanto, revela aos discípulos, portanto, tende ânimo. Ânimo é tendo alegria. Tende ânimo para suportar as vicissitudes. Tendo alegria para suportar as vicissitudes. Então o Evangelho está repleto precisamente dessas oportunidades, dessas falas de Jesus. Mas se formos ao livro antigo, se formos à Bíblia, nós reparamos que os profetas, quando falavam à multidão, portanto, também vamos encontrar vários diálogos em que vamos falar de ânimo, vamos falar de alegria. E não há dúvida que todos nós, quando excitamos uma atividade, não é mais fácil nós ultrapassarmos o exercício da atividade com alegria, com má disposição. Porque dá a impressão que o tempo nunca mais passa. Dá a impressão que a atividade nunca mais está resolvida. Que nunca mais chega ao fim do dia, começamos de manhã às 8, e nunca mais chega ao fim do dia para nós largarmos a atividade. Porquê? Porque muitas das vezes nós congregamos para nós da própria atmosfera em que nós vivemos, no mundo físico, no mundo de provas e expiações. Nós captamos os pensamentos, precisamente, de outros amigos que vivem na ociosidade, de outros amigos que vivem, precisamente, na aflição, na indisposição, na falta de crença, na falta de fé. E, portanto, todo o tipo de atividades que vão executar, portanto, a pessoa vai executar uma atividade, mas já vai mal disposto. Então, o tempo custa mais a passar. A serenidade, portanto, do seu coração não é a mesma quando nós somos portadores de alegria, de empenho, de crença, naquilo que nós vamos fazer. Precisamente para que o trabalho, portanto, que decorra o melhor possível. Então, vamos fazer uma pequena viagem e vamos ver como na realidade é compensatório em nossas vidas nós vivermos, trabalharmos e nos comportarmos em alegria. Eu não estou a falar daquela alegria, portanto, supostamente estridente, aquela alegria que faz ruído,
aquela alegria, portanto, que causa muitas das vezes viciação, violência. Não é essa alegria que estou a falar. É a alegria ordenada. É a alegria, portanto, respeitosa. É a alegria que não é equivocada nem conivente com o erro. Estou a falar desse tipo de alegria. Como Jesus falava, tende ânimo, dizia Jesus, aos seus companheiros. Precisamente nas preleições, quando vos dos locais, quando ides falar do Evangelho, tende alegria, precisamente para transmitir-te esperança àqueles que vos vão ouvir. Então, em todos os tempos, os instrutores espirituais têm oferecido ao homem orientações para que saiba conduzir-se adequadamente. Isso nós não temos dúvidas. Desde os tempos antigos, desde a época de Jesus, desde antes de Jesus, desde a época de Moisés, sempre foram enviados, portanto, espíritos para nos fazer lembrar e orientar, portanto, quais seriam os melhores modos, ou que seria o melhor conceito, na realidade, para nós nos conduzirmos de forma adequada. Para o mundo ocidental, a Bíblia é uma desses significativos ensinos. E há mais de 100 versículos bíblicos que falam da alegria, como, por exemplo, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele em canto. E entrai, regressai, precisamente, ao seio, portanto, de Deus em canto. Em canto quer dizer que é em alegria, em predisposição pelo dever, portanto, cumprido. Então, se formos visitar o Livro dos Espíritos, no capítulo A Felicidade e a Infelicidade, portanto, nós vamos analisar, portanto, que a felicidade e a infelicidade, portanto, são relativas. Neste momento, portanto, nós podemos dizer que temos momentos felizes. Não vivemos a plena felicidade. Porquê? Porque os nossos espíritos ainda não comportam, pela falta de entendimento em muitas coisas, vivermos nessa plenitude de felicidade. E quando atingirmos a um ápice, esses momentos felizes, sempre de um momento ao outro, neste ou naquele, portanto, é sempre colocado alguma coisa, portanto, é que nós vamos tropeçar. Pelo abuso, pelo desdém, não é? E aquilo que antes ou há instantes era uma alegria, passou a ser, portanto, algo pela qual, portanto, nós... Porquê? Porque nós não suportamos viver de uma forma, portanto, coerente nesse estado. Porque nos faltam, portanto, atributos para isso. Falta-nos entender, portanto, em nossas vidas, na realidade, qual é o nosso dever e por que nos encontramos cá. Então, a questão do 920 do Livro dos Espíritos, assim, pode o homem gozar na terra uma felicidade completa? E os benfeitores espirituais responderam não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Ora, como nós viemos precisamente para um mundo de provas e expiações, que é o mundo à qual, portanto, nos comporta a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, o nosso caráter, as nossas análises. Portanto, nós só podemos comportar, viver neste mundo, porque ainda não nos revestimos, como diz Jesus no Evangelho, da veste nupcial para podermos ter acesso a outro mundo cujas energias são precisamente, se for mundos evoluídos, diferentes, portanto, das nossas. Logo, as nossas roupagens serão precisamente mais apetrechadas a esses mundos. Então, a felicidade, portanto, no nosso mundo ainda está um pouco distante em relação àqueles outros mundos cujos seres já se prepararam para habitar, portanto, nesses mundos de felicidade. E a 921 diz assim: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verificar, pode cada um gozar de uma felicidade relativa. O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. E é verdade. Nós
grande parte das nossas vidas, nós somos os grandes artífices da nossa própria infelicidade. E nós, muitas das vezes, dizemos assim, colocamos o epíteto da sorte. Eu não tenho sorte. Porque isto não me acontece porque eu não tive sorte. Porque isto não é porque eu não tenho sorte. Não. Vamos retirar a palavra sorte. Porque a palavra, portanto, todo esse tipo de situações tem a ver com o nosso modo de vida, da forma como nós nos comportamos, da forma como nós exercitamos, portanto, o nosso pensamento. E isso tem a ver, portanto, com uma palavrinha que se chama mérito. Então, todos nós temos mérito ou demérito perante as ações que nós, portanto, exercitamos. Então, é para dizer o quê? Nós somos os artífices da nossa própria infelicidade. Se nós somos hoje, dissemos há instantes, um reflexo daquilo que nós fomos nas vidas anteriores, e hoje estamos precisamente provando ou expiando essas vivências vividas, portanto, lá para trás, na realidade só demonstra o quê? Que nós somos ou fomos os artífices das nossas infelicidades, portanto, que hoje se refletem. Mas se eu enverdar pelo campo do vício, qualquer, seja a droga, seja o álcool, seja a prostituição, então eu estou causando precisamente embaraços, portanto, para a minha vida, que se vão refletir no futuro. E qual vai ser o futuro? É precisamente nós trabalharmos para nos desligarmos dessas vicissitudes, que são menos nobres, que são mais doentias, e angariarmos energias novas. Ou seja, pensamentos mais idóneos, pensamentos novos, pensamentos de saúde. Porque se nós não criarmos, portanto, essa bem-aventurança para nós, da alegria, se nós pensarmos de forma determinada, amanhã eu vou adoecer, amanhã vai-me dar um achaque, amanhã vou sofrer disto ou daquilo, nós estamos criando em nossa mente a perspectiva para aquilo que possa vir a acontecer. Então, se nós criarmos ânimo, se criarmos esperança, se nós tivermos pensamentos de saúde, de ânimo, não tenhamos dúvidas. Portanto, a nossa vida, portanto, a nossa organização física e a nossa organização espiritual vivem muito mais harmonia, pensando precisamente dessa forma. Num livrinho muito interessante que se chama Sol nas Almas, no capítulo 5, em que o título é Espiritismo e Alegria, portanto foi ditado por André Luiz, recebido pelo Valde Vieira, diz assim: o Espiritismo imprime uma nova afeição à alegria. A alegria, diz André Luiz, será rejubilar-se. Não é? Significa jubilar, quando vê alguém, portanto, que está bem, que está com... Quando nós vemos um amigo e o abraçamos, não é? Ficamos contentes. Como é que está? Como é que vai? Como é que vai a família? Está tudo bem? A gente está um abraço, portanto, é aquela sensação boa, não é? Portanto, mas será que se for um menos amigo, a gente vai abraçar com a mesma afetividade, com a mesma alegria? Nem tanto, não é? Mas aquilo que tiver um pouco mais de equilíbrio, não quer dizer que vai ter que andar a abraçar, portanto, aquele que possa querer menos bem. Mas o seu pensamento deve transmitir esse mesmo pensamento de alegria para que o outro possa receber o abraço. Não se preocupem se ele vai sentir ou não. Mas se nós transmitirmos o abraço pelo nosso pensamento, ele vai chegar lá. Ele vai chegar ao destino. E o destino pode ser daqui, pode ser a milhares de quilómetros daqui. Quem lá está vai receber o abraço. E vai receber a sensação de alegria que nós possamos transmitir a partir daqui. Então, rejubilar-se, contudo, não é licenciar os sentidos, será dar-se, como acabámos de dizer, nas atividades a qual nós, precisamente, nos possamos doarmos. Qualquer atividade. Portanto, será dar-se. Esse sentimento de alegria é nós nos darmos. Fazer aquilo que nós chamamos a nossa parte. Nós trabalhamos deste lado,
numa perspectiva, portanto, ainda grosseira com o nosso instrumento físico. Os amigos do outro lado da vida trabalham precisamente de uma outra forma, precisamente no sentido da espiritualidade, ajudando, se conectando a forças maiores da vida, aprendendo novas lições, novas experiências, angariando energias novas, moldando o caráter, angariando virtudes, para que quando for a oportunidade de vir trazer essa alegria pelo empreendimento realizado do outro lado da vida, ele vem colocar essa experiência deste lado, como nós nos encontramos todos hoje, colocando essa experiência de ontem na nossa perspectiva de trabalho com aqueles em que nós nos vemos desde a manhã, portanto, ao fim do dia. Cada um com a sua experiência. Então, é incongruente quando nós às vezes dizemos assim, não aprendo nada com aquele, não aprendo nada com aquela. Não, está errado. Nós aprendemos todos, uns com os outros. Porque todos nós, e alguém tem sempre alguma coisa para dizer e para ensinar ao outro. Porque nós não sabemos tudo. Ou sabemos? Nós não sabemos tudo. E como não sabemos tudo, cada um tem uma experiência. E nessa experiência, essa experiência que cada um é portador deve transmiti-la com alegria. Aquela alegria, portanto, de poder ajudar, dar-se. Então a alegria nasce e vive no clima do trabalho de quem obedece. Notem só, isto é André Luís que nos diz. A alegria nasce e vive no clima de trabalho de quem obedece, servindo à felicidade comum a todos. Enquanto usufruímos a alegria do convívio espiritual, analisemos as causas que nula favorecem no plano das causas simples. Então, enquanto nós analisarmos esse sentimento, essa realidade tão gratificante para nós podemos analisar fora deste âmbito do outro lado da vida. Nós falamos sempre do outro lado da vida, no referido à espiritualidade. Meus amigos, será que nós vivemos na espiritualidade deste lado? Vivemos sim. Nós estamos tendo a oportunidade de renascidos numa matéria física para exercitar precisamente esses valores que nós trazemos, não é? Mas nós vivemos em dois campos. Nós vivemos no plano material e vivemos também no plano espiritual. É onde nós calcamos, é onde nós palmilhamos. Porque aqueles que partem para o outro lado continuam palmilhando precisamente nos mesmos lugares que nós palmilhamos, só que em vibração diferente. Então nós caminhamos no mesmo sítio. Só que para nós, ao nosso olhar, as coisas que nós vislumbramos têm a aparência que se apresentam. Libertos da matéria têm outra aparência. Mas vivenciamos, precisamente, a mesma vida, portanto, espiritual. Já tínhamos pensado nesse pormenor, que nós também vivemos no mundo espiritual? É verdade. Vivemos. Tanto vivemos que Kardec colocou uma questão no livro dos Espíritos. Os Espíritos interferem nas nossas vidas mais do que vós penseis. São eles que vos conduzem. Então, são eles que nos conduzem. Não é? Então nós fazemos parte integrante, portanto, desse estado. Não é? Portanto, vivemos num estado mais pesado, porque é matéria. E vivemos num estado mais liberto, portanto, que é fora, na realidade, da matéria. Então Jesus resumiu os deveres religiosos Continua André Luís. Na esfera da nossa consciência, a alegria dispõe da vontade para exaltar-se, quer dizer, elevar-se, no discernimento do bem e do mal, com capacidade de ajudar ilimitadamente, será regozijar-se, estendendo fatores de regozijo a benefício dos que nos cercam. Portanto, essa dualidade, portanto, de nós nos ajudarmos daqui para lá e de lá, precisamente, para cá. Então, dar-se ou nos doarmos às boas obras, tanto deste lado como do outro lado,
será receber vantagens, ou seja, prerrogativas, ofertas, oportunidades de servir, oportunidades de trabalho, distribuindo-as e amar sem reclamar amor de ninguém. Notem bem, nós, uma das finalidades é nós amarmos. A recomendação de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós só podemos amar a Deus, vivenciar Deus nas criaturas humanas. Então, como Deus faz parte, nós somos templo de Deus e Deus vive em nós, para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós só podemos vivenciar Deus, amar Deus, não é? Amando as criaturas. Não temos outra hipótese. Como? E a nós próprios. Não temos outra hipótese. Então, a alegria, portanto, constituída de ação permanente, no domínio dos impulsos superiores, na movimentação construtiva, na administração criteriosa que possuímos e na ternura que possamos oferecer de nós para a edificação dos semelhantes. Então, isso é a alegria, não é? À qual todos nós fomos convocados. Quando nós fomos criados por Deus, nós somos criados na luz. Nós não fomos criados na sombra, como espíritos, nem na ignorância. Nós fomos criados na luz. E fomos criados, precisamente, e lançados como mônadas, como átomos na atmosfera, para iniciarmos um processo de ajuda a nós mesmos e a Deus, precisamente no processo evolutivo, a que cada um, precisamente, cuja tarefa a cada um está reservada, é evoluirmos, progredirmos, até chegarmos ao ponto, portanto, de espíritos puros. Mas quando chegarmos a essa característica de espíritos puros, em que poderemos habitar esses ditos mundos radiosos e iluminados, não vamos esquecer que sempre acima de nós continua Deus, que é o Criador de todas as coisas, a causa primeira, a inteligência suprema do universo, que é Deus. E alguns dizem assim, mas eu nunca vi Deus. Se nós saímos de casa e andarmos a pensar que vamos ver Deus na rua, no concerto, deste ou daquele, da forma como nós imaginamos, aquele senhor velho, de barbas, de bastão, não vamos. No entanto, vai haver muitos que vão pensar e vão dizer que são Deus, mas não são. Também fomos avisados para isso. Outros que vão dizer, portanto, que são Jesus, mas não são. Também fomos avisados para isso. Chegaram os tempos dos falsos deuses e dos falsos profetas. Cuidado, não vos deixeis enganar, porque Deus mora no íntimo de cada um de nós. Deus mora na nossa consciência, que é o altar de Deus. Como Jesus diz, vós sois templo de Deus, Ele mora em vós. Aonde? Na nossa consciência. O que é a consciência? É aquela vozinha, portanto, que nos fala e que nós muitas vezes não ligamos e que nos diz assim, não faças, isso é errado, não faças. Não, mas eu faço. Eu sou livre e vou fazer e faço. E então o que é que vai acontecer? Aquela alegria, portanto, equilibrada que nós sentimos, aquele bem-estar que nós sentimos, pelo algo errado que nós fazemos, nós vamos deixar de ter alegria. Começamos a ter sensações estranhas, começamos a ter desequilíbrios, começamos a dormir mal, começamos a pensar mal. Porquê? Precisamente porque nos equivocamos. Então, temos que, na realidade, pensar melhor. Jesus resumiu os
deveres religiosos, na síntese, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como falámos há instantes. Compreendendo a nossa presente situação evolutiva, não dispomos de uma outra fórmula para amar o Criador que não seja amá-lo nas criaturas, como também referimos há instantes. A doutrina espírita define felicidade como sendo a alegria dos que possuem a alegria de cumprir o dever de auxiliar os outros para o bem com base na consciência tranquila. Aquilo que vive de consciência tranquila, pelo seu trabalho, pela sua dinâmica, pelo seu caráter, pelo bem-fazer, portanto, está de consciência tranquila. Vive em paz. Vive, na realidade, em harmonia. Jesus, horas antes da sua crucificação e sabendo que caminhava para os sacrifícios, clamou aos amigos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, tende alegria, porque estás triste. Isto vai ter que acontecer. Eu venci o mundo. E mais tarde, horas poucas mais tarde, ele veio precisamente dizer que a alegria, portanto, era infindável. Não é? E ele vivenciava essa alegria quando surgiu o ressurrecto. Então certifiquemos de que a alegria é triunfo íntimo da alma sobre si mesmo. Esse estado de alegria, não é? É o triunfo da alma, justamente, sobre si mesmo. E então aí aparece, portanto, a responsabilidade, o equilíbrio, a vontade de trabalhar, a serenidade, tudo isso. Paz de quem aceitou a luta digna para elevar-se, e levando a vida em torno, onde honra dos que procuram a aprovação do Criador no serviço às criaturas, sem esperar que as criaturas lhes alterem o serviço ao Criador e trabalhemos para sempre. Então, quem trabalha no bem, com amor à causa, não pode esperar, portanto, ser amado por um outro, ou seja, por quem for. Dá para entender? Os orientadores espirituais sempre procuram ensinar que a alegria é fundamental à criação de um estado psíquico adequado aos propósitos da evolução. Então dizemos, aquele que sai, como Jesus recomendava aos amigos, saíde, 2 a 2, saíde é pregar, levai a alegria, levai a esperança. Visitai os lares daqueles que vos recebem, mas aqueles que não vos receberem, não vos importeis. Sacudi as vossas sandálias, saíde e prosseguir, portanto, na caminhada. Já viram este grandioso ensinamento? Nós não podemos chamar a todos. Nem todos têm a capacidade de entendimento da realidade da vida, que somos almas eternas, que somos espíritos eternos, que somos criaturas inteligentes, cada um no seu estado, cada um com o seu saber já realizado, cada um com a sua riqueza de pormenores, cada um com a sua característica. Não entesoureis bens da terra, porque o ladrão vem e rouba, a traça destrói, consome. Então quais são os bens que nós devemos adquirir? Os bens espirituais. Porque os bens espirituais não passam de um para o outro. O outro não pode roubar aquilo que o outro tem, portanto, na sua consciência, no seu pensamento, na sua alma, na sua mente. Não tem como. O saber de cada um pode ser transmitido como ensinamento, como participação, como doação. Isso sim. Mas que o outro possa roubar aquilo que é nosso, adquirido pelo esforço de cada um, isso não acontece. Há poucas horas, uma irmã nossa, desencarnada, comunicou-se dizendo assim, eu tenho tanto poder, não se tinha percebido que já tinha morrido. Que isso também acontece. Eu tinha tanto poder e tanto dinheiro que eu comprava tudo.
Eu quero comprar todo o saber, eu quero saber de tudo, mas não quero ter esforço nenhum para aprender, eu pago. Já imaginámos qualquer um de nós, portanto, sair para o infantário, depois para a escola primária, depois para o liceu, depois para a universidade, portanto, nenhum de nós, portanto, com bens, podia comprar, portanto, o curso de tal, o outro curso de tal, outro, sem esforço nenhum, já imaginámos isso. Mas o que é certo é que isso acontece. Porquê? Porque nós não temos a capacidade para pensar que não é assim, que é com esforço, não é? Que é com o esforço de cada um que nós realizamos precisamente aquilo que pretendemos realizar, que é o nosso progresso, que é a nossa evolução. E todos nós, criados por Deus, fomos criados para conhecer tudo, para viver neste país, conhecer a língua excelente do nosso país, conhecer os nossos poetas, conhecer os nossos reis, os nossos governantes. Mas também nós já vivemos noutros lugares. Conhecemos os poetas de outras cidades, os poetas de outros mundos, de outros países. E se calhar de outros mundos. Mas não lembramos. Mas faz parte precisamente do nosso espólio. Faz parte dos nossos arquétipos. Estão lá. E no nosso progresso, na nossa evolução, quando for possível relembrá-los, nós vamos buscar precisamente ao reservatório, onde eles estão arquivados. E nós vamos lembrar se a ação benfeitora assim entender, portanto, para o nosso bem. Então isso é fantástico. Nós sabemos, precisamente, que já sabemos de outras coisas. Muitas das vezes acontece o quê? Não é? Como um amigo, portanto, por exemplo, que eu conheci, e que tocava viola, e um dia perdeu o dedo, e ele disse assim, adeus viola, porque era aquela que lhe fazia falta, portanto, para tocar a viola, não é? É verdade. E também há poucas horas, alguém dizia assim, o nosso amigo, já toca viola. Não é? Porque o dedo que foi tirado, portanto, foi o dedo material. Ou seja, o dedo espiritual, portanto, o dedo do corpo espiritual, portanto, está no sítio. Ele já pode utilizar um instrumento do outro lado da vida, portanto, para tocar viola. É a mesma coisa que vai acontecer connosco. Muitas das vezes nós ouvimos relatos de irmãos nossos que assim, eu ando descalço. Mas porquê, meu irmão? Porquê anda descalço? Que é para não fazer ruído. Para eles não ouvirem que eu estou cá. Então eu vou descalço. Mas, meu irmão, não precisa. Se você pensar, vai ver, portanto, o sapato não faz ruído. Mas na ideia dele, que tinha acabado ainda, não há muito, a sua vida na Terra, ele leva todos os pormenores. Então, todos os nossos passos são audíveis. O tacão faz barulho. Aqueles artefactos que as pessoas usam nos casacos fazem ruído. Se nós utilizarmos um casaco de cabedal ou uma gabardina, a gente faz aquele ruído característico, eles ouvem o ruído. Porque é precisamente a tendência, a lembrança do uso da matéria. Porquê? Porque viveram nessa circunstância de ligada precisamente aos ruídos materiais das coisas. Não deixaram influenciar-se dessa alegria, portanto, que é a vida, portanto, do Espírito. E que mora dentro de cada um de nós para se despir desses artefactos. Então, todos nós vestimos esses artefactos. Todos nós nos entristecemos mais ao longo do dia do que usamos de alegria. E muitas vezes nem temos sequer razão alguma para estar tristes durante o dia, porque não nos falta nada. Não é? Então a dificuldade para entendermos esta orientação talvez esteja no facto de entendermos a alegria como um estado que traduz risos, gargalhadas, comportamentos levianos e inconsequentes. Não é essa alegria, portanto, que nós estamos a falar.
Na verdade, a palavra alegria tem origem no latim alacritas, ou alecer, que significa alegre, de ânimo leve, quer dizer, portanto, contente. Contente interiormente. Ânimo leve é o estado psíquico de bom ânimo, que se opõe às preocupações, angústias e ansiedades. Então, enfrentar a vida com alegria é entender algo que Jesus recomenda em seu Evangelho. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Isto está em João. Então, isto é Jesus, portanto, que fala para nós no Evangelho. E Leão Denis nos diz, quem sabe onde vai, notem bem, isto é muito importante. Ele diz assim, quem sabe onde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso, depois da morte. Pisar firme é manter o bom ânimo. E a condição para se ter bom ânimo está relacionada com o saber. Quem somos? O ânimo, a alegria, saber quem somos. Porque estamos aqui. Porquê é que eu sofro? Bom, vou pensar, vou refletir. Porquê é que eu sofro? Porquê é que eu estou gripado? Porque apanhei um resfriado. Porque apanhei frio, porque apanhei chuva. Porquê? Porque eu devia ter levado um casaco, devia ter levado um chapéu de chuva, uma gabardina, e então não levei. Então eu apanhei um resfriado, apanhei uma pneumonia. Então eu facilitei. Então, mas eu não estou gripado. Não tenho resfriado, não apanhei pneumonia. Então eu cuidei-me. Então, há 3 vertentes possíveis para o saber, diz Leão Denis. O caminho da ciência, que traduz conhecimento definido e desenvolve a inteligência. O da filosofia, que especula sobre assuntos a que o conhecimento exato não chegou, mas que podem ser abordados pelo raciocínio. E o da religião, que se funda na revelação. Portanto, isto são estas 3 características que, na realidade, Leão Denis coloca para nós discernirmos, para nós pensarmos. Então, cada uma destas vertentes, isoladamente, pode significar um problema a mais no caminho dos encarnados, ou seja, de todos nós. Se forem cada um, portanto, catalogado, portanto, por si só. Vejamos. Porquanto a ciência, sem a reflexão, daquilo para a qual, portanto, ela está colocada, portanto, precisamente para descobrir e para relacionar, portanto, com a vida humana, gera orgulho e mau uso das descobertas. Estamos a falar, portanto, quando a ciência se julga autossuficiente. Da filosofia, sem primazia da razão, leva à decadência. A filosofia se julga autossuficiente, portanto, e o que é que leva? À decadência. E a da religião, sem uma base racional, traz presunção e fanatismo. Aqueles que se ligam precisamente à religião. Então, o que é que acontece, portanto, com o espiritismo ou com a doutrina espírita? Une a ciência, filosofia e religião. Os 3 componentes. Ciência, filosofia, religião ou moral. Por isso, pode oferecer ao homem o conhecimento necessário para desenvolver o estado psicológico do bom ânimo, da alegria. O que é que será melhor? É eu desacreditar, portanto, de tudo, quando morrer vai acabar tudo, que do outro lado, como diz, portanto, a religião vigente, eu vou para o inferno, ou vou para o purgatório, que é uma coisa mais amena, ou então vou para o inferno. Ou aquela perspectiva que une, portanto, as 3 componentes, ciência, filosofia, portanto, e religião, e que nos abre as comportas da imortalidade, e que nos diz que nós temos a oportunidade, do outro lado, e a esperança de revermos amigos de outrora, familiares de outrora, conhecer, portanto, os outros que vão ser familiares no futuro, familiares, portanto, de outrora, e vice-versa. Qual será mais vantajoso para nós? Sabemos que continuamos a existir, que vamos poder abraçar, beijar, silenciar, vamos ter a oportunidade de perdoar e de ser perdoado.
Então é mais vantajoso, portanto, nós nos aliarmos a uma doutrina que nos esclarece sobre esses assuntos todos. E cuja ciência hoje, portanto, em voga, não é? Está vindo ao encontro dos ensinos espíritas. Não é o espiritismo que está vindo ao encontro da ciência, não. É a ciência que está vindo ao encontro dos ensinos espíritas. Porque Kardec foi, na realidade, muito inteligente. Porque à época ele dizia, quando a ciência nos disser que o espiritismo em um ponto estará errado, nós abandonaremos esse ponto e estaremos, portanto, com a ciência. Então, tudo que a ciência tem vindo a descobrir ao longo, portanto, destes anos todos, tem sido sempre em conformidade com os ensinos espíritas. Lembramos que os espíritos reveladores da verdade ensinam, por exemplo, que o desgosto de nossas vidas são causadas pela ociosidade, a falta de fé e a saciedade, ou seja, a exaustão dos sentidos, explicando que o homem que exerce suas faculdades com fim útil, de acordo com suas aptidões naturais, vive com leveza e bom ânimo. É Jesus que fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Isto está no Evangelho. Não é? Então, viver com ânimo, viver precisamente com alegria. Então ele diz, portanto, que os nossos desgostos são causados pela nossa ociosidade. Então, uma mente ocupada, não é? Vive muito mais feliz. Delfina de Girardin, em 1861, também está no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, no item 24, nos revela a infelicidade, ou seja, no título que é a verdadeira desgraça, sob uma forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas iludidas. Vamos ver, portanto, como ela nos apresenta uma forma, precisamente, de desgraça, que ao ler, portanto, é uma coisa lindíssima. É uma coisa, portanto, maravilhosa. Então a infelicidade, notem bem o que ela diz, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vagitação, é a situação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem em relação ao seu futuro. Então é a alegria desordenada. É o prazer, portanto, de todas as situações por excesso de ordem material. Estão a ver? Portanto, como ela apresenta aqui uma forma, portanto, de verdadeira desgraça. Quando nós pensávamos, parti a perna, portanto, quebrei um braço, portanto, ela apresenta-nos, não é? Portanto, aquela alegria esfuziante, aquela alegria incontida, aquela alegria estridente, não é? Então ela nos apresenta isso. Aqueles arroubos, portanto, não é? Portanto, de alegria, portanto, que são, muitas das vezes, portanto, perturbam o nosso caráter, perturbam, portanto, o nosso... e levam a vícios. Então a infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais, nos fala Jesus. Tremei vós que rides, pois que vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana. Não se foge ao destino. Por mais voltas que a gente dê, portanto, não fugimos, portanto, ao destino. E as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam um repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolengada pela indiferença e o egoísmo. Então, isto nos leva precisamente a nós vivenciarmos uma vida, portanto, falha, portanto, de alegria. A alegria contida, portanto, de saber estar, de saber, portanto, raciocinar, de sabermos falar, exprimir, portanto, aquilo que nos vai na alma. Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque sobre os verdadeiros prismas a verdade e o erro tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz
que não lhes podem dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que seja vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha a vida e a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin. Isto está precisamente na lição do Evangelho. Caros amigos, possamos refletir sobre estes ensinos a fim de podermos superar a ilusão do mundo, corrigir nosso conceito de alegria, discernir e escolher com sabedoria, utilizando as ferramentas que Deus nos concede. Muitas ferramentas. Desde o lar em que nós vivemos, desde a família, desde os colegas, amigos do trabalho, desde os menos amigos, porque fazem parte, precisamente. E se eles estão lá, é porque são necessários para as nossas vidas. Então o estudo dos ensinos da doutrina espírita mostra que ao desenvolver a inteligência emocional, a criatura aprenderá a reconhecer as suas emoções e será capaz de lidar com elas, adotando novos rumos mentais e cultivando os pensamentos de esperança e confiança em Deus para enfrentar as dificuldades com determinação e bom ânimo. Isto é, para viver com alegria. Então é um esforço de cada um. Portanto, sempre que nós levantemos de manhã, agradecer, quando vamos apreciar, meu Deus, que bom, está sol, não é? Mas se tiver chuva, meu Deus, que bom que está chuva, não é? Para regar, portanto, as novidades, portanto, os campos, tudo que é necessário para alimentar este, aquele ou outro e a nós mesmos, não é? Porque necessitamos de água, necessitamos da trevoada, necessitamos do vento, porque é o ar que nós respiramos, é o ar em movimento, então nós precisamos disso tudo. Então todos os dias são bons para nós vivermos em felicidade, para nós vivermos em harmonia. Não vale a pena nós nos zangarmos com a chuva, não. Vamos ter que estar com ela, mais ou menos, nem com o vento, não é? Diz assim, mas vem vento, eu fui arranjar o cabelo, vai-me desgrenhar todo, fiz aqueles que não têm cabelo. Peço desculpa ao Faria, não é? Mas me parece que não está sol, não é? E, portanto, é assim, tudo faz falta. Então, tudo nós devemos aprender a viver, portanto, com alegria, com ânimo, com esperança. Porque faz parte do nosso processo, na realidade, portanto, evolutivo. Queridos amigos, nós trouxemos estas capas tão lindas, portanto, assim, pontinhos, em pequenos pormenores, portanto, falámos um pouquinho destes livrinhos, não é? Portanto, que estão ali, que é precisamente a fonte em que nós bebemos, precisamente para sentirmos ânimo, onde nós aprendemos a nos tornarmos compreensivos, portanto, alegres, com vontade, com ânimo, precisamente para o trabalho. Quer este trabalho, quer o trabalho, portanto, que nos aguarda lá fora, na idade da juventude, na meia-idade, portanto, na idade profissional, portanto, de cada um. E isso é importante, precisamente nós, quando sairmos de casa, levarmos alegria, portanto, para o trabalho. Porque quem nos busca vai sentir essa empatia. E muitas vezes, sem nos apercebermos disso, nós estamos a ajudar, portanto, às vezes, quem está com azedume, não é? E dizemos, isso vai passar, logo mais, isso vai passar, não é? Então, queridos amigos, esta era a mensagem, precisamente, confortável, de conforto, de esperança, para que todos nós possamos vivenciar o momento que nós estamos a vivenciar, olhando para o mundo, não é? Mesmo naqueles, portanto, que a gente vê e analisa pelos mídias, não é? Que nós vemos que estão a viver com dificuldades, os horrores das guerras, da destruição. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. O assoberbado de hoje, o violentado de hoje foi o violento de ontem. Aquele que violenta hoje
será aquele que logo mais irá trabalhar de forma afincada para angariar alegria, felicidade, para servir um outro que hoje precisamente amulentou. Então, todos nós temos débitos para com a lei. Uns mais gravosos, outros menos gravosos, mas a lei é sábia e justa. A lei de Deus é sábia e justa. E a lei de Deus mora precisamente na nossa consciência. E nós não podemos fugir a isso. Não temos como fugir a essa lei. Porque ela é que regula precisamente o equilíbrio das nossas vidas. E Deus é tão sábio, é tão bom para nós, é um Pai amoroso para todos nós, que não nos castiga. Ele nos concede oportunidades novas. E nós tomamos conhecimento disso. Todos nós que aqui estamos, os que estão lá fora. Ah, mas os deste credo, sim, e os do outro também, e os do outro também, e os do outro também. Todos nós vivemos oportunidades novas. Nós já morremos e já nascemos muitas vezes com outra aparência. Por isso é que a Catarina sabe algumas coisas, a Marisa sabe outras, e eu sei outras. E procuramos conjugar esse saber para trocarmos experiências agradáveis, salutárias, e enchermos de alegria pela vivência com Jesus, que é o nosso mestre maior, nosso guia e modelo. Então servi-lo com alegria, não com tristeza, porque Jesus é alegre, não é triste. Conviver com Jesus liberto, não na cruz, porque Jesus jamais está pregado na cruz. Isso já aconteceu, isso foi um episódio que aconteceu. Mas ele está liberto, não está lá. Está liberto tanto quanto nós. Mas se nós continuarmos a acreditar no Jesus crucificado lá, é precisamente o reflexo daquilo que nós sentimos de nós mesmos, crucificado perante a vida. Tristes perante a vida, perante as atividades que nós exercitamos. Então Jesus se apresentou ao terceiro dia, não é? Ressurrecto. Olhai para mim, vai avisar os teus irmãos que eu, portanto, estou vivo. Não em corpo físico, mas em corpo espiritual. Então, meus amigos, Jesus se apresentou a Maria não triste, mas alegre, sorrindo. Por que choras, mulher? Não é? Então, estava a dizer que não valia a pena, portanto, Maria Magdala, Madalena, chorar porque Jesus, portanto, estava vivo. Estava descerrando para nós a imortalidade da alma. Portanto, quanto nós devemos fazer. Então, muita paz para todos, muita alegria para todos, e que as nossas dificuldades possam ser enfrentadas com ânimo, aceitando aquilo que possa vir ao nosso encontro. Se for necessário ir ao médico, vamos ao médico. Se for problema de ordem médica, tomamos medicamento, porque é para isso, portanto, que o médico estudou. Se for de ordem espiritual, vamos à casa espírita, vamos tomar passe, vamos orar, precisamente aos benfeitores espirituais, vamos aceitar, não vamos gritar, não vamos, não é, portanto, ficar assustado. Não, faz parte da vida. Tudo passa, tudo vai passar. Nós já passámos muitas vezes deste lado para o outro lado, já passámos muitas vezes do outro lado para este lado. É porque é interessante que na nossa vida nós morremos daqui para lá, no corpo físico, e o nosso espírito regressa à casa. Nós já imaginámos, quando temos ordem como espíritos de vir de lá para cá, nós também morremos para lá. Deixamos familiares lá, com quem convivemos durante muito tempo. Vamos deixá-los e vamos vir para cá. Então nós também morremos para lá. E vamos vir para cá durante aquele tempo a experienciar as nossas vidas. Até que um dia a gente vai regressar outra vez.